Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Ser das Estrelas. Nós ficamos sempre muito felizes em ter você aqui conosco, pois sabemos do seu comprometimento com você mesmo você, em ser quem você verdadeiramente é. E hoje nós começamos uma série chamada Canalizações e Canalizadores. E trouxemos uma convidada muito especial, muito querida por mim e de muitos de vocês que já conhecem, a nossa querida Kiara Chante. Kiara, meu amor, fale um pouquinho para gente de você. Olá, queridos. Olá, ser das estrelas. Olá, linda e amada e querida irmã de luz, Beth e Có. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando, ser um pouquinho, de contribuição àqueles que estão também no caminho da ascensão. Isso é maravilhoso, porque assim a gente vai compartilhando experiências, compartilhando os nossos tropeços também, e compartilhando os nossos levantar, os nossos empoderamentos e tudo que nos ajudou a estar aqui, trazendo uma contribuição. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo de canalização, como ele começou, como é que foi indo e tal, né? E como eu já... Antes de você começar, eu vou pedir ao Sim. público que convide outras pessoas para ouvirem essa história. Porque muitas pessoas estão, neste momento, precisando ouvir como é que isso aconteceu para alguém que já canaliza. E o que é? Esse negócio de canalização mesmo, como é que ele chega? Então, Kiara vai nos contar um pouquinho do processo dela, e isso interessa para muita gente. Então, convide aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar que gosta deste assunto. Concordo. Perfeito, perfeito, perfeito. Até porque eu e a Beth, a gente gosta de, assim, desmistificar certas coisas, né? Ah, o canalizador é aquele ser especial, divino, não sei o que, não sei o que. Não, pessoal, vamos parar com isso, né? Somos todos seres da luz, estamos todos conectados, todos nós temos um eu superior, somos parte da fonte divina, somos deuses em ação. E é por isso que podemos sim canalizar. Claro que é um processo que vai exigir um pouquinho de dedicação, de treinamento e principalmente de querer ser canal, de querer estar trazendo esses seres para cá um pouquinho, porque é só isso, gente, é só isso, é só querer, é só querer. Portanto, vamos parar, né? Não vamos endeusar, vamos trabalhar, ser também canal, e daqui a pouco todos, muitos mais estarão aí canalizando, trazendo lindas mensagens dos seres de luz, dos nossos mestres ascensionados. Tudo é canalização, né, gente? Aquela poesia super inspirada que tocou o teu coração, é uma canalização também, é um trabalho intuitivo, aquelas coisas que elevam a tua consciência. A gente tem experiência com canalizações o tempo todo ao longo do nosso dia, né? A gente vê pessoas que falam coisas que tocam no fundo do nosso coração, e ali está um ser das estrelas falando contigo. Tudo que inspira, tudo que traz alegria, tudo que traz esclarecimento é uma canalização. Então, meus amores, comecem a sair do armário, assim como esta que vos fala, que esteve por anos dentro de um armário confortável, quentinho, escondida e se achando não merecedora de nada. E agora ela saiu e está aqui para contar para vocês como é que foi o meu processo para apoiar aqueles que querem sair também, e vamos todo mundo sair do armário, vamos lá, né, gente? Estamos numa época de transição planetária linda, maravilhosa, trazendo aí tantas possibilidades, aproximando a gente dos seres das estrelas, dos seres ascensionados. Vamos aproveitar esse momento para estar nos conectando com eles, trazendo um pouquinho e também sendo a nossa própria luz, né? Então, como é que foi o meu processo?
para entender o meu processo, vou fazer aqui uma propagandinha. É bom que vejam primeiro o vídeo que eu fiz no canal Ser das Estrelas da Beth, na Chrome TV, que fala sobre o meu despertar, a minha transformação. Ali eu trago as informações do que eu chamo do início do meu processo de canalização, porque ele sempre vem em conjunto com partes do seu despertar de consciência. Porque antes de começar a canalizar, para mim, eu fui tendo que entrar em contato com a minha espiritualidade. Eu fui buscando um caminho de autoconhecimento que eu cheguei num ponto da minha vida onde as coisas estavam muito ruins, muito complicadas. Então, eu precisei entrar em contato com o meu coração para que ele pudesse ter espaço para falar. E foi aí que eu comecei a canalizar. Então, vou pedir para verem o vídeo lá, para estar entendendo todo o processo. E aqui eu vou estar trazendo direto só o processo de canalização para ajudar todo mundo, né? Colaborar, compartilhar, é isso aí. Bem, eu já era terapeuta holística, eu comecei a canalizar de fato em 2020. Só que eu já era terapeuta holística, já estava tanto recebendo sessões holísticas, quanto em comunicação com os meus guias de luz, está explicado lá como é que isso começou. Já estava, assim, numa comunicação aberta, super intuitiva, né, deixando meu coração falar, já estava muito mais assim, porque o meu trabalho de cura holística ou cura quântica, ele é muito multidimensional. E foi através desse contato com a multidimensionalidade que a canalização precisou entrar, porque eu percebi que tinha coisas que eu queria explicar do ponto de vista terapêutico, quântico, que precisava de informações que eu, de fato, não tinha dentro da minha mente racional. Então, estava eu lá em 2020 como uma terapeuta holística, teve aquele confinamento, eu fiquei um pouco mais em casa, e aí eu pensei, né, o que eu poderia deixar, como é que eu poderia estar aproveitando esse tempo, né, que eu estou mais em casa. Então, eu comecei a escrever um livro sobre a minha própria experiência, tanto de ascensão quanto da depressão, as terapias que eu fiz, tudo o que aconteceu, como foi, como que eu consegui sobrepor, como que eu consegui superar essas coisas, né? E eu ali comecei a escrever um livro sobre o meu processo terapêutico, sobre terapias holísticas, sobre terapias tradicionais, sobre terapias quânticas, sobre isso, sobre aquilo, sobre psiquiatria um pouquinho, psicanálise um pouquinho, tarará, tarará, tarará. E aí chegou um momento do meu livro onde eu tinha que explicar uma técnica que eu tinha recebido de forma intuitiva dos meus guias, que eu achava que era só eles, né? Até o momento eu não sabia que estava ali também os arcturianos, mas eu precisei escrever essa parte do livro. Como eu escrevo falando, ditando, eu falo num gravador, né? Então, eu comecei a falar ali naquele momento sobre a transição planetária, sobre processos de curas multidimensionais, sobre equilíbrio energético, sobre essas coisas assim. E agora, só abrindo um parêntesezinho, isso foi em 2020, mas em 2016, só para vocês entenderem, eu passei por uma sessão de cura quântica com uma terapeuta e eu tive ali uma experiência muito forte. Eu, no momento de meditação profunda, fiquei desacordada por cerca de 1 hora e não reagia. Então, foi um processo de conexão, de uma meditação muito profunda, onde quando eu acordei, né, do processo, a única coisa que eu lembrei de falar para minha amiga e terapeuta foi o que são arcturianos. Eu não sabia, eu não os conhecia. E aí ela começou a me explicar arcturianos, daí eu disse Arcturus, anciões de Arcturus. E aí ela foi me dando uma dica, me passou alguns materiais para mim dar uma olhadinha. Eu não li muita coisa, porque eu não queria colocar também muita intelectualidade naquilo, porque os meus guias e os próprios arcturianos disseram que era para mim parar com intelectualização, até espiritual, porque como eu
tem uma história de ter sido cientista, geóloga, cientista, e ter aprofundado muito no campo da racionalidade, do intelectual, eu tinha essa parte muito afetada. E eles precisavam do meu coração. Então, foi ali que eu tive o primeiro contato com os arcturianos, que eu pude vê-los numa viagem astral, na verdade, ou um sonho, ou uma coisa, vê-los não, assim, mas senti-los, principalmente senti-los, sentir as palavras deles. E eu percebi ali que estava em frente à minha família de alma, na verdade, aos meus irmãos e de onde eu tinha vindo. Aí, voltando para 2020, desculpa, e aí eu estava lá gravando, né, aquele livro, conversando e falando sobre transição planetária e tudo mais. E quando eu comecei a falar sobre essa terapia de recalibração quântica, como é que ela acontecia, eu comecei a perceber que na hora que eu ia digitar o material que eu tinha gravado à noite, porque eu gravava por horas às vezes, algumas noites, eu deixava vir. Eu comecei a perceber que algumas palavras, frases e ideias que estavam ali colocadas, eu não as conhecia. Eram termos que eu não conhecia, eram coisas que eu não tinha, eu não lembro de ter lido, e elas estavam colocadas numa ordem que fazia sentido, parecia ser uma coisa inteligente, digamos assim, e eu não entendia muito bem aquilo, eu não sabia o que era o Sol central de Alcione, da constelação das Pleiades, os processos pentadimensionais, supradimensionais, os novos chakras, os novos filamentos de DNA 24, etc., 144 mil, a mônada, os fractais, coisas desse tipo vieram nessa parte, e eu não sabia o que isso significava. Então, eu fiquei um pouco assustada no começo, mas eu pensei, nossa, será que eu estou falando por alguém? Ou alguém está falando através de mim? Por que será? O que será que está acontecendo? E eu confesso aqui, gente, que a minha primeira reação foi de medo. Eu fiquei com medo daquilo, certo? E como eu já tinha, isso está contado lá no outro vídeo, eu já tinha feito tratamento psiquiátrico, né, antes, quando no processo por uma depressão profunda, eu fui mais para esse lado, né, de classificar aquilo, de botar aquilo numa caixa tridimensional e dizer que era uma esquizofrenia ou alguma coisa assim. Foi mal. Aí eu fui num psiquiatra. Aí eu fui lá, cheguei para ele, contei, né? Foi engraçado até porque eu acho que ele queria rir um pouquinho, mas ele ficou ouvindo, né? Respeitosamente, pediu meu laudo neuropsicológico, já tinha feito há anos, olhou, fez várias perguntas e falou assim: olha, tu teve resquícios, tem ainda resquícios de depressão, um pouco, mas não tem esquizofrenia, não tem paranoia, não tem coisas aqui que eu possa estar colocando. Por que tu veio aqui com o diagnóstico pronto? Daí eu expliquei sucintamente, eu não falei em canalização, eu falei mais ou menos em psicofonia, porque é uma coisa um pouquinho mais conhecida, né? Então, ele me explicou que isso não é verdade, que a psicofonia, a canalização ou qualquer outra coisa, ela vem de uma forma organizada, ela vem num momento onde tu te disponibiliza ali, tu entra em concentração. A esquizofrenia, ela vem a qualquer momento, tu tá num almoço de família e começa a falar um monte de coisa. Tu tá, assim, no teu trabalho, numa reunião, e começa a falar um monte de coisa que não é daquela reunião. Então, a esquizofrenia, ela tem essa forma mais desorganizada, e ele me explicou. Claro, né, a gente sabe que também a esquizofrenia pode ser um dom que está precisando de receber uma educação ou uma, né, organização, e algumas terapias quânticas fazem esse ajuste, né? Mas vamos lá. Bom, depois de saber que eu não era esquizofrênica, daí eu comecei a pensar, olha, eu vou me entregar. Tá na hora de me entregar. Chega de raciocinar. Agora deu. E aí eu comecei a entrar em meditação antes de falar, antes de ditar o livro, eu comecei a entrar em profundas meditações. E comecei a dizer para mim mesma que eu queria que o meu coração falasse e não a minha razão. E
no início foi um pouco difícil, porque o meu raciocínio ele é muito potente, digamos assim, muito explorado, muito fominha. Mas depois eu fui conseguindo. E a partir do momento que eu percebi que eu estava conseguindo falar com o coração, é aí que vinham esses termos, essas palavras, essas informações que para mim eram novas. Elas começaram a vir de novo e de forma organizada. Então, eu conversei com uma amiga minha que já era canalizadora, mandei as gravações para ela, mandei alguns textos e ela falou: tenho certeza que isso aqui é canalização. E aí eu fiquei um pouquinho assustada de novo, mas daí eu acho que não era bem assustada. Eu acho que nesse caso eu estava mais assim, em alguma coisa do tipo assim, como assim? Quem faz isso são aqueles lá, aqueles iluminados lá dos Estados Unidos, bem assim. É aqueles lá, aqueles que meditaram por 10 anos num templo de Delfos, alguma coisa assim, sabe? Então eu achava que eu não era merecedora, que eu não era um ser de paz o suficiente, que eu não era o suficiente. E aí eu tive mais um tempo onde não veio mais nenhuma canalização, porque eu estava nesse conflito interno, né, me questionando o que eu sou merecedor ou não, né? Até que uma hora nos processos terapêuticos, tanto quando a gente faz a terapia com outras pessoas, quando a gente atende pessoas de forma quântica e recebe atendimento, porque eu também recebi atendimento de muitas pessoas, aquilo vai abrindo e o teu poder pessoal começa a voltar para ti. Então, eu comecei, ao invés de pedir conexão com o coração, eu pedia conexão com o coração e ancoramento no meu poder, no meu próprio poder pessoal. Na minha autoestima mais profunda, não naquela que a gente fala da boca para fora, mas naquela autoestima que a gente sente dentro do coração e que não precisa ser dita, ela não precisa de palavras para existir. E aí, quando eu comecei, né, esse entrar no meu coração, esse autoempoderamento, e claro, já tinha feito um longo caminho de autoconhecimento, eu consegui, de fato, deixar vir. E aí as mensagens começaram a vir. E aí, como uma boa raciocinante, ainda falando com o coração, eu comecei a canalizar, porém eu tive que perguntar. Eles se apresentaram. Quem são vocês? Eu perguntei tanto que eles se apresentaram, apesar de dizer não é necessário que se apresente quem é o ser. O que importa é a mensagem. O que importa são os códigos de luz que são transmitidos através daquela mensagem. O que importa é o que o coração da pessoa está sentindo. Não é que aquele é mais, aquele é menos, aquele é pior, aquele é menor, aquele é mais iluminado. Isso não importa. Mas se apresentaram como sendo os arcturianos também, talvez para mim me acalmar um pouquinho nesse sentido, né? E teve um momento interessante que eu gostaria de estar relatando aqui, onde eu perguntei o que é canalização, por que vocês chamam de canalização e qual é a diferença de psicofonia, né? E depois eles me responderam, está canalizado, eu nunca publiquei. Eles me disseram o seguinte, canalização, assim, ó, as informações dos seres das estrelas, elas vêm como código, como assim, pacotes de informação. Isso, pacote de informação, onde a gente vai vendo imagens, não, sentindo imagens e informação ao mesmo tempo. Então, assim, a gente vai interpretando. Então, assim, quando eles foram me explicar o que é canalização, eles me mostraram um funil gigante em cima da minha cabeça. E ao redor deste funil tinha um grupo de seres que não eram humanoides, digamos assim, mas não eram todos iguais, eles eram diferentes. E no centro desses seres tinha um ser que eu sabia que era um arcturiano. Então, eles me disseram que canalização é porque são várias mentes conectadas, pois eles fazem um trabalho de telepatia em grupo.
E nós ainda não fazemos isso, estamos já agora abrindo, mas eles disseram que ainda não é muito comum telepatia em grupo. Então, eles faziam uma telepatia em grupo e a informação que saía deste grupo era depositada na mente, digamos assim, daquele codificador extraterrestre, no caso, um arcturiano, e deste para a mente de um humano, que no caso seria, naquele momento, eu, ou qualquer outro que seja um canal, né? Então, eles explicaram que o termo canalização se refere a várias ideias de vários seres que vêm e são decodificadas numa só, como uma informação que pode sair através da voz, ou do pintar, ou do escrever, ou do cantar, ou do escrever poesias. Então, é por isso que se chama canalização, porque são de várias inteligências e elas vêm numa e se depositam na mente, né? E também falaram sobre que as informações vêm em pacotes e elas são decodificadas e tudo mais. E a partir daí, né, eu tive um entendimento, eu acho que também não precisava saber disso, mas como talvez foi uma pergunta que eu tive muito a fazer, eles me responderam para me parar de encher o saco. Ai, ai. Então, assim, meu processo foi esse em geral, sabe? E as coisas mais lindas e importantes que eu aprendi a partir dessas informações desses seres das estrelas é que estar conosco, estar em vibração de luz, estar em vibração de paz, estar emanando altas vibrações é a forma mais maravilhosa de ficar aberto e receptivo a canalizações. Porque o que esses seres são? Na verdade, eles são seres de muita luz, de uma vibração superior. Portanto, é quando a gente entra em vibrações mais suaves, mais amorosas, que a gente se torna mais receptivo a receber essas mensagens ou essas pinturas, porque há muita gente que pinta de forma canalizada, inspirada, a receber essas músicas canalizadas. E eu nunca me esqueci disso, sabe? Estar sempre tentando aumentar a vibração, aumentar a compaixão, aumentar a cooperação e dar mais ênfase a essas emoções de ordem superior, a essas emoções mais da quinta dimensão, porque eles são muito pentadimensionais e lá não existem dualidade, não existe polaridade, não existe eu sou melhor, eu sou pior. Então, quanto mais tu consegue estar nesta vibração de igualdade, sabe? Mais tu vai te tornando receptivo a estar comunicando essas mensagens. Então, gente, gratidão, Beth, por ter deixado eu falar, porque eu sempre peço para mim estar falando assim, né? E depois eu peço para a Beth estar complementando, porque eu falo de forma inspirada, mas eu agradeço a Beth pela oportunidade de estar aqui, pela luz que tu é, e queria que tu desse uma palavrinha, queria saber o que tu achou, minha linda. Eu achei lindo o seu processo, meu amor, achei lindo. Oh, Você é uma turma, né? Então, assim, a Chiara é uma dessas pessoas que eu admiro a abertura do coração dela, porque ela é muito simples no que ela fala, ela é muito autêntica e sincera. sou bem sincera. Isso é grandioso, porque nós vemos muitas pessoas ainda, né, se escondendo atrás do que são, né, achando que serão melhores ou estarão melhores se esconderem atrás de máscaras e de capas. E a Chiara não usa esse artifício, né? Ela é. Então, ela fala, ela se expressa, né? E ela se coloca de forma autêntica. Isso é uma grandiosidade, uma preciosidade que você mantenha e expanda ainda mais. E eu te agradeço por isso, porque é um exemplo para nós nesse sentido, tá? Eu adorei o nosso papo, né? Eu também. Permita que você
possa, né, falar inspiradamente, sem lhe interromper, para que você possa seguir um fluxo. Isso, para mim, não é desconfortável, é tranquilo. Então, assim, eu peço às pessoas que gostaram, compartilhem, comentem, deixe um pouquinho da sua experiência aí no vídeo, para a gente saber como é que é para você, né? Você já é um canalizador, você está começando, você está falando inspiradamente, você está recebendo mensagens, né, poesias, ou você de repente está pintando coisas grandiosas, né, de emoções elevadas, ou você conhece alguém, essas informações foram importantes para você, e se foram importantes para você, que tal você levar para outras pessoas que também possam estar curiosas com relação a isso, não é verdade? Então, os nossos canais, para vocês nos encontrarem. Diz aí o seu, Kiara, por favor. Por enquanto, só estou no Instagram, kiara.chant. Lá vocês podem entrar em contato comigo. Também, se quiserem alguma terapia, conversar comigo, é só me mandar um direct dizendo eu gostaria de conhecer, e eu vou marcar um horário para ligar de forma gratuita e estar explicando quais as terapias que eu ofereço. Mas, basicamente, é o Instagram, o meu canal no momento. Isso, o meu Instagram é @serdasestrelas.betcom. Estão todos convidados a irem lá participar. E nós agradecemos aqui do fundo do nosso coração ao Comando Estelar. Obrigada, amada Beth. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Ao nosso comandante, querida. Gratidão ao nosso comandante. Gente, eu estou sem voz. Certo, então eu vou estar falando aqui enquanto a Beth toma uma aguinha, se quiser. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar comentando, né, de uma forma amorosa, aí como a Beth falou, né, e de forma simples, para que a gente possa se identificar e estar tomando coragem também de ser um canalizador, né? Eu lembro que numa canalização, os arcturianos disseram, estamos precisando de mais canalizadores. Então, vamos lá, né, gente, se encorajando aí, né, se tornando aí mais um, vindo no nosso programa, vindo no programa da Beth, mostrar o seu trabalho, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, né, e somos todos um, todos um. E falando no nosso comandante, né, o Asta Charan, o nosso comandante, ele nos falou, ele trouxe uma mensagem dizendo que precisamos ampliar os trabalhadores da luz. E por isso nós fazemos esse trabalho amorosamente, para que você, que é trabalhador da luz, se reconheça no seu propósito, e possa acessar a sua luz e então expandi-la. Então fica aqui o meu agradecimento ao comandante das frotas estelares da luz, a todos esses seres de luz maravilhosos, os mestres ascensionados, a todas essas consciências que amorosamente estão aqui conosco, nos auxiliando no nosso processo de transição planetária. Fica aqui o meu amor por vocês, a partir do meu coração. Fiquem em paz, tenham uma excelente semana. Kiara, meu amor, muito obrigada. E você sabe que aqui está sempre aberto para quando você quiser retornar. Beijo, amores, e até mais. Vocês são luz.